Oi, oi, boa tarde. Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Estamos chegando Oi, para mais uma live. A Andrea tá aí. E aí, ideia? tudo bem? Estou aqui me Tudo bem, você? conectando aqui, mas acho que Acho que eu vou ter que tudo certo. colocar meu fone também, que tá com um tempinho de chuva aqui. Deixa eu ver Aqui aqui. está muito calor. Tá um calor terrível, mas assim, Ju, a Ju deu uma parada, acho que é a internet dela. Bom, hoje nós vamos falar sobre meu lado sombra, né? O que seria o lado sombra, o nosso lado sombra, né? Voltou? tá me Eu ouvindo? já- Aham. Tava ligando o fone, daí ele deu uma saidinha. então, falando aqui, não sei se eu também estou falando ou se eu não estou, né? Mas eu estava conversando aí que nós estamos falando, a nossa live hoje vai ser o meu lado sombra. Vamos ver o que que é isso, né? E tudo Sim, bem? sim. Tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. É, a gente se dá Então, no dia de live. adoro o dia do nosso conversa. Oi, Charles, o pessoal tá entrando, mas vamos lá. Vamos falar sobre o efeito sombra, né? Então, quando a gente pensa efeito sombra, tem algo. Às vezes a gente pensa em algo negativo, tem uma sensação de que é algo ruim, de que não é algo bom. Mas se a gente pensar bem, a sombra no escuro total, ela não existe. Apenas o escuro. Então, para a sombra existir, precisa ter luz. E sempre que a gente estiver em qualquer lugar, tudo tem uma sombra. A nossa sombra, ela é inclusive maior que a gente. Então, ela não é algo negativo, né? Mas como que a gente começa a criar essa sombra? Então, Freud trazia já a questão do recalque, né? E olha que sombra, gente, é uma coisa antiga. Hoje em dia, a gente tem várias pessoas falando sobre acolher a nossa sombra, o efeito sombra, mas isso vem lá atrás, né? Quando a gente coloca lá na infância, vamos pegar a infância, né? A gente ainda criança, é, ingênuos, super felizes, descobrindo o mundo à nossa volta, liberando o nosso desejo, a nossa libido, os nossos comportamentos, sem maldade, sem malícia. A gente começa a se manifestar. A criança, ela se manifesta na sua essência, na sua totalidade. Mas quando ela começa a entender um pouquinho do que se espera desse outro lado da vida, ela começa a reprimir muitas vezes os seus desejos e a sua manifestação. Por quê? Porque é feio, tem algo que não é aceitável, tem algo que o pai vai lá e fala, ah, isso não pode. Aí não faz isso. E aí a gente começa a o quê? A reprimir. Então começa a gerar esse conteúdo recalcado que Freud já falava lá atrás. E vai começando a formar ali as nossas sombras. Tudo que a gente vai guardando, de certa forma, no nosso. Alguns autores vão até falar que a sombra é o nosso inconsciente, que é muito maior, né, do que o nosso lado consciente. Por quê? Porque essa sombra ela fica guardadinha lá no nosso porãozinho, digamos assim. É. Você falou, hoje a gente vai falar sobre, né, o lado sombra, né? E aí você falou no caso do o efeito sombra, tem um livro até, né, de Padre Chopra, né, que ele fala sobre esse efeito sombra na nossa vida, né? Como a espiritualidade. E assim, é,
E a nossa sombra, na verdade, é o nosso lado que a gente não quer olhar. É aquilo que a gente tem guardado e a gente tem medo de ver, né? Medo de deixar aflorar, medo de colocar para fora isso. Mas, na verdade, a gente tem que entrar em contato com ele, porque se a gente não entra, esse lado sombra nosso, ele vai aflorar de alguma maneira, tá? Ele aflora em algumas situações da nossa vida. E aí vai acontecendo algumas situações que a gente se depara daquilo. Nossa, por que que eu estou agindo desse jeito? Por que que eu estou falando com as pessoas desta maneira? Porque deu uma cutucada ali nas suas questões. Então, o autoconhecimento, você começar a se olhar e olhar não só as partes bonitinhas, né? Mas aquelas partes também que estão ali guardadas, escondidas, vai te ajudar a você se manifestar em alguns momentos. E quanto maior a sua luz, né, na espiritualidade, quanto mais você cresce espiritualmente, estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião, mas quanto mais você se conecta com você mesmo, maior a sua luz, maior vai ser a sua sombra. E aí, você olhar para aquilo assim, você vai ser desafiado em algumas questões que você não achava que tinha lá dentro. Então, o que que é esse lado sombra? Às vezes é um medo que você tem guardado ali dentro e você não olha para ele e joga areia ali, camufla, não tenho isso, eu não sinto isso. Mas aí aparecem certas situações que aflora aquilo, né? Sim. Eu comecei a live com uma música que se chama, deixa eu ver aqui, A Maldição de Ser Feliz. Ela fala bastante sobre isso, que é a pessoa que nasceu feliz, então aquela criança que nasceu para a vida, e aí ela começa a entender que ser feliz é errado. E aí ele vai vivendo a vida, tem toda uma historinha lá, depois quem quiser ouvir, é bem legal. E é isso, né? Assim, a gente vai se moldando, reprimindo os nossos desejos, colocando tanta energia para esconder alguma coisa que a gente acredita que é errada, e uma hora não dá, gente. Ela vai saltar. Aquilo vai saltar, porque está lá dentro de você. Claro que a gente não está falando aqui para você sair, manifestar tudo que você deseja, né? Porque aí a gente tem uma regulação, né, de moral, ética, conviver em sociedade. Então não é para sair e fazer o que a gente quer. Mas quando a gente olha para esse lado nosso que está lá querendo um acolhimento, a gente consegue dar uma vazão para aquilo sem deixar que aquilo tome conta. Por exemplo, imagina lá uma criança que adorava comer bolacha recheada, comia bastante bolacha recheada. O negócio dela era comer doce. E ela tem uma mãe que é... Oi, Dani. Oi, Tó. E ela tem uma mãe que é muito ligada à estética. Sei lá, a mãe foi modelo. E a mãe começa: não, você não pode comer isso. Nossa, você vai comer tudo isso, você vai ficar gorda, você vai ficar feia. Ai, para. E a criança entende o quê? Que aquilo que dá prazer para ela é algo ruim. E aí ela reprime. Reprimiu. Cresceu, se tornou uma pessoa super magra, que treina, passou a vida na dieta. Porque a vontade real dela era comer, mas ela foi guardando. E aí ela vai, dieta, dieta, dieta. Só que, quando ela tá sozinha, o que ela faz? Ela come descontroladamente. Então, assim, ela já tem um processo de anorexia e ela come, come, come escondido. O que acontece? Gera culpa. Vai lá, provoca o vômito, coloca aquilo para fora, gera bulimia. Então, o que essa sombra gerou nessa criança? Um processo físico. Porque ela reprimiu tanto a vontade de comer doce e não quer dizer que ela ia comer descompensadamente aquilo. Mas ela reprimiu aquilo, colocou aquilo como algo tão errado, colocou tanta energia para esconder aquilo, que uma hora aquilo aflora.
E quando aquilo vem à tona, às vezes já tem um processo. Claro, não é todas as sombras que geram isso, mas é um exemplo para a gente entender de como isso pode vir. Talvez se ela tivesse aprendido a se alimentar desde pequena, aquilo teria passado e ela não teria gerado nada. Nem sofrido com o controle de peso excessivo e nem com a bulimia. E depois de um tempo ela pode pegar e ir para o outro lado, que é comer e engordar, se tornar uma pessoa obesa, que é aquela força tentando sair. Então a gente precisa olhar para a nossa sombra, acolher a nossa sombra, porque ela está ali para mostrar para a gente habilidades, qualidades que a gente tem. Questões que às vezes a gente não consegue reconhecer, forças internas que a gente não consegue reconhecer, mas que quando você olha aquilo, você reconhece aquilo, você agrega, você gera força. Então não é só algo ruim. Eu não vejo como algo ruim, eu vejo como algo a que a gente precisa olhar, justamente para trazer isso com um formato em que a gente possa manifestar sem virar um processo ou físico, ou emocional, ou psicológico. E muitas vezes, Ju, a gente acha que aquilo é ruim, porque a nossa criação mostrou aquilo para gente, né? Ou nas nossas crenças adquiridas por quem nos criou. Mas aquilo pode ser que não seja tão ruim. Então, é por isso que o olhar, né, o seu lado sombra, que eu acho, a gente não costuma, o sombra acha que é uma coisa muito negra, muito escura, né, sombrio, ruim, não. Transformar esses sentimentos, né, que às vezes a gente acha que são ruins, são sentimentos, às vezes, que eles precisam estar. Nós temos, sim, no nosso sistema, o medo é muito importante, o medo é importante para nos barrar em certas situações, para a gente não sair fazendo, se jogando de um prédio, fazendo alguma coisa que vai denigrir a nossa imagem, ou mesmo a nossa parte física, ou vai levar a gente à morte. A raiva é uma energia. E a raiva faz o quê? Faz a gente agir, faz a gente ir para a ação. Se a gente não sentisse essa raiva, a gente ficaria ali parado e não se movimentava em algumas situações, se acomodava. Então, a raiva, às vezes, é muito boa, olhar para ela. E quando a gente não olha para ela vai, em algum momento, aparecer. E, às vezes, a gente explode em certos momentos, que aí vem aquela pessoa e fala assim, nossa, por que você está tão estranha? Por que você está fazendo isso? Por que você agiu dessa maneira? E aí te coloca, que nem você falou, a culpa. Você vai achando que você está errado. E uma maneira de você se olhar para esse seu lado, quais são as questões, e concordar, tipo assim, eu posso sim reagir a certas situações. É bom, eu sou um ser humano, eu tenho que ter todo esse equilíbrio, né? Não sempre o bonzinho, 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 bonzinho. Eu também tenho que tomar a minha atitude perante a vida. Eu tenho que me impor também perante a vida, né? Sim, sim. Porque se a gente não se impõe, a gente está ali rejeitando um lado nosso, né? Reprimindo e rejeitando aquilo que é a nossa manifestação. E colocando tanta energia, fortalecendo tanto esse lado, digamos, que a gente julga como negativo, a gente começa nos processos e às vezes vem, como você falou, a culpa, o medo, vem a autossabotagem. A autossabotagem, ela é um reflexo do nosso lado sombra. Porque a sombra, ela vai manipular o nosso inconsciente, nosso consciente. Então, ela tá ali guardadinha, aqueles comportamentos que a gente não aceita, que a gente só faz quando tá sozinho, aquilo que a gente esconde do mundo,
tudo aquilo que a gente julga como feio ou errado, e de repente a vida tá indo tudo bem, em um segundo tudo vira uma confusão. Aí você pensa, ai, nossa, mas eu tava fazendo tudo tão certinho, por que que eu faço sempre a mesma coisa? Por que que eu faço isso? Por que que eu me saboto? Se sabota por quê? Porque a sombra tá ali te manipulando. No fundo, ela tá querendo sair, ela tá querendo que você olhe para ela. Como você não olha, ela encontra um jeito de chamar a sua atenção. Então, às vezes, a nossa autossabotagem, ela também vem de coisas e questões que a gente ainda não olhou, não aprendeu a lidar, que a gente está rejeitando. E às vezes a gente passa por tanta dor, tanto sofrimento. Aí a gente coloca tanta força nesse conteúdo e fica igual uma panela de pressão, né? A panela de pressão daí explode. O que que acontece se a panela de pressão der um problema? Ela vai explodir. Isso aí vai sair, uma hora vai ter que sair. Tudo que tá lá no fundinho do baú, escondidinho, que a gente quer tentar manifestar e não consegue, que a gente rejeita, que a gente reprime, uma hora vai sair. E aí aquilo que você falou de ir lá, mas por que que eu tô agindo assim? Por que que eu tô falando assim com as pessoas, né? A Val entrou. Oi, Val, oi, Gé. Pessoal, coloca aí pra gente se vocês têm alguma partezinha de vocês que vocês escondem, que vocês acham que é feia, acham que é errada. Compartilha aí com a gente. E É, aí a gente vai formando, querendo vender uma imagem, né? Porque a gente formou já as personas que a gente acredita que são aceitas. E aí vai vendendo essa imagem do que a gente acredita que o outro quer da gente, escondendo aquilo que a gente julga como negativo em nós. E muitas vezes nem é, como você falou. Às vezes é só um ponto de vista. e às vezes às vezes a pessoa, ela, em certas situações da vida dela, fica tanto dando errado, as coisas não vão acontecendo do jeito que ela imagina, e ela vai indo para aquele lado ruim, né? Ela vai se tendendo para aquela frequência baixa dela e achando que não, que tudo é muito pesado. Como que você olha para a vida? Como que você enxerga a sua vida? Se ela é leve, se ela é pesada, se é uma vida alegre, feliz, ou se tudo dá errado na sua vida. Então, a tua energia também vai frequenciando esse teu lado. E às vezes você vai entrando para uma frequência tão baixa que você só fica naquela questão, entra para o teu lado sombra mesmo e fica lá. E aí qual é a maneira que você sai desse lado sombra, né? Por que que eu fico no lado do sombra? É quando eu só estou reclamando, é quando eu estou com raiva de todo mundo, é quando eu respondo o outro sempre rispidamente, ou quando eu sempre vivo com medo de tudo, né? Insegurança. Toda essa questão de eu estar muito tempo ali, naquela frequência, eu estou ali no meu lado sombra. E aí, como que eu saio disso, né? Então, aquela frase que você falou aí no início, né? A sombra é ausência de luz, né? A escuridão é ausência de luz. E aí, a gente tem que colocar luz nas nossas emoções, luz nas nossas situações, luz na nossa maneira de agir. De que maneira? Fazendo a reflexão daquilo que está acontecendo naquele momento. E procurar como que eu posso mudar isso. Para que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E aí buscar uma outra maneira de agir aquela situação que você está agindo. Se aquilo está ficando pesado, é porque você está indo para o lado sombra e ficando ali. Sim. Né? E aí, às vezes, a gente pensa, né? E como que eu vou acabar com a sombra? Gente, a gente não vai acabar com a sombra. É impossível acabar com a sombra. A gente não tem como a gente viver sem sombra, certo? Então não tem como acabar sem sombra, com a sombra. A gente tem que fazer as pazes com ela, olhar Sim. para ela. Qual é a área da sua vida que está com problema? É a área financeira? É a área
de relacionamento? É a área profissional, de relacionamento social, familiar? Qual a área que está com problema? Essa área que está com problema certamente tem uma sombra ali que não está sendo olhada, que não está sendo vista. E aí você vai guardando aquilo, você vai, muitas vezes até em relacionamento que é bem fácil da gente perceber, né? A pessoa, ela tem sonho dela, encontra pessoas, os sonhos da vida dela, e ela vai se moldando para viver aquela relação, né? Tentando atender a expectativa do outro, e vai se afastando, vai se perdendo dela, e tudo isso que ela vai perdendo no meio do caminho vai ficando ali, guardadinho. É a sombra. Chega uma hora que aquilo transborda, e aí vai pro que a Andrea falou. A pessoa briga com todo mundo, nada tá bom, tudo reclama. Mas por quê? Porque aquela sombra tá ali, querendo sair, querendo ser olhada, querendo ser acolhida. E você se afastou tanto, tanto, tanto. Então, algumas coisas que você fazia, você já não faz mais. Você foi se deixando. Tudo que você foi rejeitando em você vai se acumulando lá nesse cantinho, nesse baúzinho, e uma hora ele vai vir à tona. Então a gente precisa acolher a nossa sombra, né? Se tem um impulso ali, tem um desejo, eu tenho um desejo, existe uma vontade, uma força que está ali, que tentando se manifestar. Vou lá olhar, vou entender o que é isso, como que eu posso manifestar isso, como que eu posso atender essa minha parte. Porque nós somos movidos por estímulos, né? A gente nasce e vem um estímulo do pai, estímulo da mãe, estímulo da sociedade. Só que a gente não é o que a gente aprende. A gente é o que a gente realmente quer ser. Então, assim, olhar para a nossa sombra, entender para que ela possa nos ajudar a gente a se manifestar mesmo. De uma forma mais leve. Então, a nossa sombra, na verdade, ela não é coisa ruim, né? Que nem você falou. Ela nos ajuda na vida a descobrir a força que a gente tem, a descobrir se a gente possui, se a gente é criativo, qual o brilho que a gente tem. Ela ajuda isso, a buscar a nossa, que a gente sempre está ali atrás, né? Da felicidade. É esse equilíbrio. E quando a gente não olha para isso, a gente é sabotado por ela mesma, né? Porque ela quer ali estar presente nesse momento. Então, aí o que acontece? Às vezes, destrói toda alguma coisa, situações vão acontecendo na vida e que a gente fica fora de controle. Então, quando a gente para e olha para dentro, começa a conhecer, nossa, eu tenho isso dentro de mim que eu acho que é errado, eu acho que é ruim. Vai lá buscar. Será que é ruim mesmo? Será que é errado? Não. Quando você olha para aquela emoção, para aquela sua, né, maneira de agir, que você acha que é totalmente, que você está se culpando, se martirizando, às vezes não, às vezes você precisa sim estar agindo daquela maneira. E é esse autoconhecimento, aceitar e aceitar, né? Uma das coisas principais, né, nessa vida é a autoaceitação. Se eu aceito a maneira que eu sou, a maneira que eu estou agindo, né, eu começo a olhar para todas as partes minhas, todas as partes, aquelas que eu acho que é maravilhosa e aquelas mesmo menos assim escondidinhas que nem a gente está falando aqui, e deixar aflorar. E às vezes até o que é bom é a gente assumir, por exemplo, estou com raiva, estou com raiva sim, estou com raiva por conta disso, disso, disso. E aí, a partir do momento que você descobre e olha que você está com aquela emoção e conversa com
ela, né, aquela conversinha, ela vai, ela vai acalmando. Você vai acalmando. Você vai se equilibrando, né? E as pessoas que estão aí, conta pra gente. Qual é o ponto mais assim que você acha que você tem aquela a pedrinha no seu sapato, né? Que você tem aquele dentro lá guardadinho e que você não fala para ninguém, mas às vezes extrapola. Se às vezes você acha que você, eu não sou insegura, não tenho segurança nenhuma. Mas tem certas situações que você com você mesmo, nossa, o coração acelera, tudo. Aí você não quer olhar, não, isso aí não é, isso aí não é, isso aí é uma ansiedadezinha. Então tem pessoas que não admitem o que elas têm, né? Sim. Um dos meus lados era essa questão da segurança e da insegurança. Quando eu comecei a participar, fazer a terapia, eu me achava uma pessoa muito segura. Porque eu sempre fiz tudo, tipo, corria atrás das minhas coisas, eu ia lá, tem que resolver. Eu ia lá, resolvia, né? E eu achava que isso era ser totalmente segura. Então, para mim, eu era uma pessoa muito segura. E não, eu era uma pessoa bem insegura. Eu sou insegura. Eu não era, eu sou. Só que agora que eu olho para essa insegurança, eu sei como lidar com ela. É diferente de quando eu rejeitava essa insegurança, esse meu lado, achando que eu era muito segura de mim, muito mega blaster. E aí o que eu fazia? Essa insegurança chegava uma hora que ela me colocava numa situação em que eu não conseguia mais controlar. Então, a gente também tem os nossos lados e reconhecer isso, hoje, eu vejo que me tornou uma pessoa mais segura. Porque agora eu sei como lidar com ela, né? Olhar para ela. Você falou do livro, né, do Efeito Sombra. Tem um documentário também deles, para quem não quiser ler o livro ou tem dificuldade de ler, não gosta. Tem um documentário também no YouTube da Chopra e a Debbie Ford, que fala justamente sobre essa. Acho que é 30 minutinhos, sobre o efeito sombra. Eles trazem vários exemplos, vários entrevistados de como eles reconheceram partes deles e identificaram esse lado neles. É bem bacana. Vale a pena para quem quiser conhecer, né? Então, assim, a nossa sombra, ela não é a nossa inimiga. Ela não é o inimigo que a gente precisa vencer. A gente só precisa se conhecer. Se conhecer com integridade, com totalidade. E aí é o processo do autoconhecimento, né? A gente vai olhar para aquele nosso lado, vai perceber o quanto aquilo mexe com a gente, o quanto aquilo afeta, né, a nossa convivência, o nosso comportamento, e começar a entender o porquê e como lidar com isso. Sim. Isso vai deixar a gente bem mais forte, bem mais forte. Uma primeira barreira é isso. É reconhecer isso e querer lidar, e querer olhar, né? Uma das primeiras barreiras é a gente querer estar ali em contato, olhar para si, olhar muito assim para as suas questões. Tem pessoas, né, até nos atendimentos, ela quer vir para tratar certas coisas, mas a gente nota que tem mais coisas ali por trás, e a gente começa a chegar ali naquele ponto e ela, não, aquilo lá eu não quero ver agora, porque ela não está pronta. E está tudo bem. Está tudo bem porque cada um tem o seu tempo. Então, mas só que o importante é você estar sempre de olho em todas as suas situações. Por que sempre acontece isso na minha vida? Quando alguma coisa está acontecendo muito repetidamente na sua vida, é algo que você tem que olhar, porque é algo que você tem que fazer diferente, que você ainda não fez. Então, algumas situações acontecem na nossa vida muito com frequência, porque ainda não houve o aprendizado. Então, quando você tiver alguma situação, olha para trás, vê se isso já aconteceu muitas vezes.
Se aconteceu muitas vezes, para e pensa. O que eu posso fazer de diferente agora? Qual é o passo que eu vou dar diferente? Porque se você continuar fazendo os mesmos movimentos, aquilo vai continuar na sua vida. Até chegar uma hora que você vai falar assim, entendi. Entendi? Mesmo com comportamentos, resultados iguais. Se Sim. você quer resultado diferente, você tem um comportamento diferente. Mude. Mude o caminho. Esse caminho todo dia tem trânsito. Todo dia você chega em casa e você reclama que aquele caminho tem trânsito, que você demora 2 horas para ir para o serviço. Você já procurou um caminho alternativo? Às É. vezes não. E aí tem gente Tá que tem ali, fazendo a resistência. mesma coisa. E quem tem resistência a isso, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque às vezes ela não está preparada para aquilo, mas não pode sair reclamando. Ah, só comigo. Ah, só eu. Ah, o outro consegue e eu não consigo. Mas para, reflete, olha para dentro, né? Vai buscar ali dentro qual é aquela coisinha tão ruim que você está achando e conversa com ela. Conversa com o seu lado sombra. Debate com eles. O medo, qual é o tipo de medo? Que medo é esse? O porquê que eu estou com esse medo? Esse medo é parecido com qual medo que eu já tive? E Sim, tem aquela coisa, né? Vamos enfrentar ele. porque assim, a nossa sombra, como eu disse, vai manipular o nosso consciente. Aí imagina, aquela pessoa que quer vender uma imagem de uma pessoa. Vamos falar do nosso meio aqui, André. Os seres de luz que a gente tem muito aqui na nossa. É para mim essa live, certeza. Ah, Iris, que bom que você está gostando. Depois conta aí pra gente qual que é a sua sombrinha, que área que ela tá. Aquela pessoa que quer ser paz e amor, por exemplo. Ah, agora eu só como alimentos naturais, eu só isso. E no fundo ela quer chegar um dia e tocar o terror na vida dela. E até o Ela quer churrasco lá. comer uma carne no churrasco, ela quer tomar uma cerveja, um vinho, e aí ela não faz, porque ela quer ser paz e amor. O que vai acontecer? Ela vai reprimindo, 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 daí ela começa o quê? Escondido, beber escondido, até que chega uma hora que esse escondido vem à tona. E aí, como é que fica? Sim. É aceitar a nossa essência, né? Que às vezes a gente não aceita os nossos. Quem somos nós? Ah, se eu sou muito briguenta, olha para isso. Por que eu sou assim? Como que foram meus pais? Como que foi a minha Por que eu criação? acredito que eu tenho que me defender de todo mundo? É. Então, às vezes a gente vem com uma energia, porque aquela energia veio para nos ajudar a realizar o nosso projeto de vida. E a gente acha que é tudo errado, né? Que o outro é muito mais bonitinho do que eu. Não, nós somos seres únicos e nós estamos aqui e todos nós nos completamos. Então, aceita quem é você, goste de você, olhe para as coisas que você. Nossa, isso aqui está muito feio. Eu estou me sentindo muito angustiada direto. Por que eu estou me sentindo angustiada? Essa angústia aí vem da onde? Né? Olhar para ela. Então, a partir do momento que a gente para e olha, né, a gente consegue entender certas coisas e consegue entender o porquê que a gente está agindo de certa forma. Então, esse lado sombra tem que ser nosso amigo, né? Sabe? E aí, Que eu vejo hoje pessoas que escondem, né? Estão ali com o seu lado sombra, reprimido, não estão olhando para fazer nada. Tá tudo bem, gente. Cada um vive da forma que escolhe viver. Mas aí a pessoa tá lá, reprimindo algo, e ela olha e pensa assim: ai, fulano é uma pessoa de sorte. Ciclano teve sorte na vida, eu não tive.
E ela vai se vitimizando. Mas ela não faz o que ela precisa fazer. Ela não se olha, não se permite analisar por que eu estou aqui achando que todo mundo tem sorte e eu tive azar. Será que só eu tenho azar? Será que eu nasci na vida realmente para viver dessa forma? Ou tem algo que eu possa fazer diferente? E pior ainda, né? Nem reconhece o esforço, o quanto o outro batalhou para chegar lá. Tá achando que tudo na vida é sorte, esperando que um caminhão de sorte caia na cabeça delas. Sim. Então, E assim, olhar para isso e a partir do entendimento, né, que nem você está falando, você vai aceitando, vai colocando um pouco mais de leveza, vai colocando um pouco de amor naquilo tudo, vai olhando para si com mais. Não, eu estou me entendendo, eu sei que eu estou agindo assim, eu concordo porque que eu estou agindo assim. E aí vai trazendo a leveza e vai trazendo mais amor e vai trazendo a luz. E aí, trazendo a luz, esta sombra vai se acomodando, não vai sumindo, vai se acomodando dentro de mim e eu consigo mais viver a vida olhando com mais leveza, com mais felicidade, vai trazendo alegria, vou me permitindo a fazer as coisas que me dão prazer. Não olho para o outro está fazendo daquele jeito? Tá, é porque ele precisa daquele jeito, eu vou fazer de outro, porque eu quero desse outro. E aí se permitindo falar o que você gosta. Tem muita gente que esconde, né? Não, não posso, que nem você falou, não posso fazer isso, não, não posso, não posso, não posso, não posso. Pode. Se permita, seja mais feliz, aflore, dê luz à tua vida. Não vai tirar a sua sombra, não, mas vai apenas equilibrar tudo isso. sim, não vai ser aquela força represada que de uma hora para outra vai sair derrubando tudo que tem pela frente. Vai ser uma força que está ali, que está sendo vista, sendo olhada, sendo trabalhada. É totalmente diferente. Imagina uma pessoa que sente muito, muito medo. E ela acha que ela é muito corajosa. Mas ela sente medo. E ela fica ali se desafiando, se desafiando, se desafiando. Não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu sou uma pessoa corajosa, porque eu sou uma pessoa corajosa. E não consegue aceitar que ela sente medo para olhar para esse medo e falar como que eu vou fazer para as coisas acontecerem na minha vida com medo. Aí chega uma hora que esse medo toma conta dela. Aí a pessoa entra o quê? Em crise, crise de pânico, não quer mais sair de casa, acha que está sendo perseguida. E aí não Por flui, quê? né? Porque não aceitou o medo, não flui mais. Colocou tanta energia para esconder o medo que uma hora o medo te paralisa completamente. Enquanto sim, eu reconheço que eu tenho o medo e eu vou aprender a lidar com ele e aprender a fazer as coisas acontecerem na minha vida, mesmo com medo. Quem tem Sim. medo, tem medo, gente. Quem é alegre, quem é triste. Não tem como mudar isso. Ah, Iris colocou pra gente, minha sombra é querer ser a mulher perfeita para todos. A síndrome da Mulher Maravilha, né? E que bom que você está olhando para isso e reconhecendo isso. E olhar e agora fazer as suas perguntas. O porquê que eu quero ser perfeita para todo mundo? Por que que eu quero que eles me olhem assim, como a perfeição, sem nenhum defeito? Pergunta isso para você. Qual é essa Se insegurança você não for de não ser amada? perfeita, se você não for perfeita, como que vai ser isso? Aí está aí nesse caminho de Essa se conversa. descobrir. É isso aí, ter essa conversa interna, e aí você vai se descobrindo, vai se aceitando, e a vida vai fluindo. Vai fluindo com mais leveza e você vai conseguindo se entender, se reconhecer, se aceitar. Essa é a questão toda. Então, olhar para esse lado sombra é esse reconhecimento e procurar trabalhar ele. Às vezes eu não
tô achando que está muito grande, né, na minha vida, então tá. O que eu posso melhorar? Quais são as Muitas atitudes vezes a que eu gente, posso mudar? a gente quer ser perfeita, né? Muitas vezes a gente quer ser perfeita e aí vamos entender qual que é, por que eu quero ser perfeita. Se eu for perfeita para todo mundo, o que aquilo vai me trazer? O que eu ganho? A gente sempre tem um ganho. A gente sempre tem um ganho. A gente sempre age em volta de ganhar alguma coisa. O que eu ganho sendo perfeita? Ah, as pessoas vão me ver como uma pessoa corajosa, mas eu tenho medo. Ou, se eu for perfeita para todo mundo, eu não vou ser abandonada nunca. O meu namorado, a minha namorada não vai me deixar se eu for perfeita. E aí eu vou tentando ser o máximo de perfeição naquela relação, mas na verdade, o que tem atrás? O que eu ganho? E aí, então, Ju, vai saindo da sua essência, né? Você vai se transformando e assim, transformando tanto no que o outro quer, e você vai saindo de quem você é mesmo. Vai se afastando tanto, que chega uma hora que você não sabe quem é você, não sabe o que você gosta, não sabe o que te dá prazer, e aí fica um buraco aí dentro, né? Fica um vazio aqui dentro que você não sabe. E aí você começa a querer preencher isso com tudo externo. Vou comprar sapato, vou comer um doce, vou tudo, quero o amigo, se o amigo não estiver do meu lado, eu fico triste, tudo com o externo. E na verdade, você só vai se preencher com você mesmo, a partir do seu autoconhecimento, a partir de que você está vendo o que você gosta, que te dá prazer na vida, aceitando as Sim, suas qualidades e os seus defeitos. sim, Você é assim. sim. E é interessante. Se a gente falasse, mas aceitar minhas qualidades, meus defeitos. Eu aceito meus defeitos, aliás, eu só acho que eu tenho defeitos. Sim, muitas vezes a gente tem dificuldade, e eu vejo isso muito nos atendimentos, as pessoas têm dificuldade de reconhecer as qualidades. E aí Sim. ela acha que ela tem um monte de defeito e que ela reconhece aquele defeito. Mas na verdade, ela olha para aquele defeito e ela acha ele ruim. Ela quer Sim. que aquilo deixe de existir na vida dela. E isso não é reconhecer. Isso é negação. Ela quer E aí, mudar, esconder. esconder. Ela começa a reprimir aquilo. Por quê? Porque fulano falou que eu sou uma pessoa explosiva. E aí eu tenho tentado ser uma pessoa mais calma nas minhas conversas e aí só que daí as coisas vão acontecendo e ela não digere. Chega uma hora que ela faz o quê? Ela explode. E aí explode de uma forma muito pior do que se ela estivesse olhando e falasse assim, eu sou uma pessoa explosiva, ok, o que que isso quer me mostrar? Como que eu vou lidar com isso? Uma pessoa explosiva não vai ser uma pessoa calma, tranquila, uma pessoa zen, uma pessoa paz e amor, não vai. A pessoa explosiva, ela tem uma energia, ela precisa manifestar essa energia. Como é que ela vai se manifestar? Não é explodindo, é equilibrando. Ela vai ter uma fala mais direta, aí o outro vai falar, ai meu Deus, como essa pessoa é grossa, que estupidez, que não sei o quê, vai ficar todo chateadinho. Pode acontecer, mas isso não está no nosso controle. Só que hoje, o que a gente tem feito? A gente tem tentado esconder mesmo. Tentado guardar no fundo do baú aquilo que a gente sente, aquilo que a gente julga como defeito,
A gente não está acolhendo, a gente identifica, a gente aponta, porque para reconhecer defeito a gente é muito mais rápido, mas a gente não aceita. Então, tudo envolve essa aceitação, essa olhar e reconhecer tudo isso e começar, não é de uma hora para outra, né, Ju? Isso aí não é de uma hora para outra. É você observando cada passo que você dá, cada ato que você faz, entendeu? Cada situação, como que você está reagindo. Olha, eu reagi daquela maneira. Por que que eu reagi daquela maneira? Então, essa conversa interna, às vezes, é muito saudável para que você se entenda, né? Para que você comece a se observar. Então, o seu lado sombra tem que estar, sim, ali na sua frente, mas de uma maneira mais leve, né? Sim, senão a sombra vai tomar conta da luz, né? Sim. Aí ela vai engolir tudo aquilo que você é de verdade. Você sai do controle. É. Então, A sombra, eu diria que o impulso dela, se a gente for olhar para o lado mais psicanalítico, né, seria como o id que está lá, querendo fazer tudo o que ele quer, só quer fazer o que ele quer, gente. A nossa psique funciona assim. A gente tem uma parte dos impulsos, dos desejos e das vontades, sem moral, sem ética, que quer porque quer. É o querer por querer. E a gente tem um lado que regula. sim. E a sombra, ela tá naquele querer por querer. Se você não olhar para ela e não aprender a lidar com ela, chega uma hora que ela vai te controlar. E isso não é bom, porque a gente vive em sociedade, a gente tem coisas que são aceitáveis, coisas que não são aceitáveis. E muitas vezes, quando a gente olha para nossa sombra, a gente aprende a sublimar aquele nosso desejo, que é transferir aquele desejo para outro lugar. Mas se a gente não olhar para ele, não tem como fazer esse processo. Então, vamos olhar para isso. A sombra é boa, ela está aí para agregar na nossa vida, para nos ensinar, e a gente não vai viver sem ela. Isso. E aí, se você não consegue olhar sozinho, não está conseguindo se reconhecer, é aí que entra, né, as terapias, a psicanálise, que a gente sempre trabalha. Então, a terapia é muito importante na psicanálise, com certeza, olhar para isso, olhar para dentro, né? E aí é importante Trabalha aceitar. eu acho que o que mais trabalha esse lado sombra é a psicanálise. Né? Com certeza. Hoje, das terapias, a psicologia, ir no psicólogo também, mas a psicanálise ela é bem voltada para esse lado inconsciente. Então, eu acredito que é a terapia que mais se enquadra para você viver feliz com você, aceitar o que você é, né? Isso mesmo, eles integrar a sua sombra, sem negar a sua sombra, saber que ela tá ali, colocar ela ali do seu ladinho e tá tudo bem, gente. É isso mesmo. E aí, hoje a gente falou sobre o lado sombra, né? Depois, se alguém quiser comentar alguma coisa lá no nossa live, nos comentários, fala. Quem quiser te dar alguma sugestão de temas para a gente trazer aqui, pode colocar lá, ou falar no particular comigo, ou com a Ju, né? Hoje Boa a tarde, Ellie Sandra. a atender, né? Ela não conseguiu estar aqui com a gente, mas também é uma que faz parte das nossas lives, do nosso projeto aqui. Isso aí. Em breve voltamos com mais conteúdo. Quem quiser mandar alguma informação, pedir algum assunto específico, manda pra gente. E daqui aí uns 15 dias a gente está de volta. Na medida das agendas. Isso aí. Um beijo para todos. Gente, Gratidão
estarem aqui com a gente, quem vai assistir também. E estamos sempre juntas. Beijo, Ju. Tchau, 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 Andréia. Até.